Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Café com Italiano. Meu nome é Patrick Boscolo Capon, eu sou italiano, nasci na Itália, eu moro no Brasil desde 2013, eu sou empresário e hoje sou apresentador aqui do programa Café com Italiano. Aqui, entre outros assuntos, vamos falar de empreendedorismo e para falar disso, precisamos falar de pessoas, sonhos e histórias. E hoje temos aqui um convidado para contar para nós sobre a história dele. Pode entrar, Diogo. Tudo bem? Muito obrigado por ter vindo. Prazer. Buonasera. Diogo, nos conte um pouco sobre você. Quem é essa pessoa física por trás do PJ? Então, meu nome é Diogo Fontana, eu sou nascido em Curitiba, mas moro em Santa Catarina há mais de 10 anos. Eu sou escritor, livreiro, tradutor e editor literário, mas também empresário, porque eu tenho a minha própria editora, que tem 2 selos. São os selos Editora Danúbio, eu trouxe alguns dos livros aqui, Opa. e o selo Caldex. O selo Editora Danúbio é voltado para a alta cultura, principalmente para a alta literatura. Literatura brasileira contemporânea. Procuro escritores contemporâneos brasileiros que tenham talento e que buscam espaço, porque o mercado editorial brasileiro não é muito aberto, pelo contrário, ele é bem fechado em pandemias, e então é muito difícil das pessoas publicarem. E o selo Caldex, ele já é voltado para as pessoas que não têm tantas ambições culturais elevadas. O sonho é ser grandes escritores, escritores premiados, escritores renomados, escritores que vão perdurar ao longo dos séculos, né? Ou das décadas, para ser mais modesto, mas que buscam simplesmente contar uma história. Por exemplo, alguém que tem o seu negócio e quer fazer um livro de história corporativa, um advogado que quer comemorar o aniversário do escritório dele, quer fazer um livro contando a história dele. Isso é um exemplo verdadeiro. Lá nesse selo da Caldex, ano passado, nós publicamos um livro que era justamente isso, um advogado de Belém do Pará, para comemorar 25 anos do escritório dele. Ele queria fazer surpresa para os sócios, para a família, para os clientes, e escreveu um livro, só que ele não tinha tempo para escrever o livro, então ele contratou o serviço da Caldex. A Caldex faz desde da escrita do livro, por meio de ghostwriting, que é o chamado escritor fantasma, até a impressão e acompanhamento da impressão e a entrega, né, do produto final. E a gente fez esse livro para ele. Então, atletas, qualquer pessoa de qualquer área que seja bem sucedida e que tenha uma história para contar, a gente faz esse trabalho de publicação, para ajudar a transformar o livro em sonho em realidade, né? A realidade sendo o livro. E esse sou eu. Então, trabalho com essa editora e tenho um selo voltado mais ao trabalho cultural e outro mais comercial mesmo, para ajudar as pessoas que precisam escrever seu livro, Certo. por algum motivo. E nos conta como nasceu. Você falou que você é escritor também. Sim. Você já tem livros publicados? Sei, eu trouxe aqui, tenho 2 romances publicados. Primeiro esse aqui, Exemplar Família, de Tamar Halman, é um romance que saiu em 2018, todos pela minha própria editora. No segundo, Se Houvesse um Homem Justo na Cidade, que é de 2022. Bacana essa. E são 2 livros que, olha, vendem bem para a realidade brasileira e para a realidade editorial, sendo uma pequena editora de nicho. Acho que vendem muito bem mesmo. E para um público bem qualificado. A característica do meu público da editora, da Danúbio em específico, né, nesse selo, é que é um público altamente qualificado. Eu brinco que eu influencio quem influencia os influencers. Porque nós temos aí os influencers, né, que antigamente chamavam de formadores de opinião, dizem que influencers no mundo digital são essas pessoas que atingem milhões de seguidores ou centenas de milhares, mas a maioria deles não tem ideias próprias. São pessoas que fazem um trabalho de divulgação, às vezes de ideias alheias. Ela vem, sabe, rastrear de onde vêm essas ideias. E se você rastrear qualquer ideia que qualquer pessoa fale, ela sempre vai remeter a um produto cultural. Ou vai ser um livro, ou vai ser um filme, ou vai ser um filósofo morto. Sempre vai ter uma raiz que vai estar dentro das pessoas que fazem a cultura. Os artistas, os filósofos, os professores, etc. E o meu público é dessas pessoas, são pessoas intelectualmente ativas, aquelas que leem 70, 80 livros por ano e falam vários idiomas, então é um leitor qualificadíssimo. E então eu estou muito satisfeito porque eu tenho um público que não é das massas, mas que é um público muito, muito, muito inteligente, muito bom. E é esse o mercado da Danúbio. Acaba sendo um mercado pequeno, mas recompensador.
Então nasce antes o Diogo escritor e em seguida o Diogo editor. Ao contrário. Foi ao A contrário. vocação do Diogo escritor nasceu primeiro. Eu consigo remeter à infância. Com 9, 10 anos, eu já tinha certeza que eu precisava ser um escritor, que eu queria escrever, que eu tinha nascido para isso. Eu, com 8 anos, via o gibizinho do Asterix e leia Júlio Verne e Robert Louis Stevenson e outras coisas. E eu sabia Agatha Christie. O primeiro livro que eu li, livro mesmo, foi com 8 anos de idade, foi A Morte no Nilo, da Agatha Christie, livro de suspense. E eu percebi que aquilo era o meu negócio. Inclusive tinha uma série na Globo na época, chamava Desejo, que era com a Vera Fischer e com o Tarcísio Meira, e que romanceava os episódios finais da vida do Euclides da Cunha, autor dos Sertões, famoso escritor brasileiro. E eu vi aquilo com 8 anos, tinha 8 anos quando eu via, e eu assistia aquilo fascinado. As cenas em que o Euclides da Cunha, no caso do Tarcísio Meira interpretando ele, estava escrevendo o clássico dele, o Livro dos Sertões, e me identificava muito com aquilo. Então nasceu primeiro a vocação, que demorou muitos anos para realmente organizar minha cabeça, amadurecer e saber que era aquilo que eu queria fazer. Tanto é que eu não tenho formação universitária, eu pulei de galho em galho, 4 faculdades, não me identifiquei com nenhuma, não gosto do sistema universitário brasileiro, acho ele terrível, então não me adaptei a ele, acabei tangenciando isso e fui para a formação por mim mesmo, né? Tanto é que às vezes as pessoas brincam, qual que é a tua formação? Eu digo, é Shakespeare, é Dante, é Balzac, Literalmente sou um aluno de gata, né? esses aí são os caras que me deram o diploma. E então nasceu essa vocação, nasceu comigo, né? Desenvolvi essa vocação, mas surgiu o primeiro editor. A editora surgiu em 2013, quando eu tinha uma livraria, era uma livraria com café. Isso lá em Curitiba, ficava no centro de Curitiba, na Alameda Prudente de Moraes. E era uma teté, era bem bonitinho o café, era bem bacana, café com a livraria. E o café faturava mais que a livraria. Livro no Brasil é difícil, é difícil. E, então o café sustentava o negócio e o livro era um plus, né? O ambiente era recheado de livros, era bacana isso, porque que nem tem um ambiente aqui, eu espalhava os livros pelas mesas e as pessoas quase tropeçavam nos livros, então acabava se levando. Mesmo a pessoa que não era muito leitora, acho que ela acabava entrando ali e se interessava por alguma coisa, levava, aumentava o ticket. Então era um negócio até razoável. E nisso eu conheci muita gente bacana, fiz bastante amizade. E um desses amigos que eu fiz foi o primeiro escritor que eu publiquei, o Luiz César de Araújo, que é um escritor curitibano. Ele trabalhava na Justiça do Trabalho ali perto, bem perto de onde eu tinha montado a livraria, e acabou virando um habitué. Ele ia todo dia mesmo. Ele entrava lá, a gente papeava, viramos amigos, conversávamos sobre vários assuntos, sobre política, sobre literatura, sobre muitas coisas. E ele entrava lá, tomava 3, 4 cafezinhos compulsivamente, ficava fumando na varanda, tinha uma varistela, lembra? Não era uma varanda, mas eram mesinhas na rua, tinha um ar meio europeu, porque eu tinha conseguido colocar as mesinhas na rua. Aliás, agora que já fechou, posso te falar, né? Eu não tinha autorização da prefeitura para colocar mesinha. E quando eu estava abrindo, eu pensei, se eu entrar em contato com a prefeitura, eles vão criar 1000 dificuldades. Então, sabe uma coisa? Eu vou colocar as cadeirinhas fora, discretinha, sem atrapalhar o pedestre. E se um dia aparecer um fiscal, eu digo, desculpa, eu não sabia, o que eu preciso fazer para regularizar, quais são as normas, aí não tem problema que eu me adapto. Nunca apareceu fiscal nenhum, funcionou a livraria uma maravilha, as pessoas sentavam fora, tinham todo, elas podiam fumar ali fora e ajudava no movimento. E esse amigo meu, Luiz, ele frequentava todo dia, de repente ele sumiu, desapareceu da livraria. Não aparecia mais, passou uns 3, 4 meses sem dar as caras, até que um dia ele entrou à tarde lá, com essas apostilas que você faz em papelaria, sabe, que você coloca uma espiral, mexendo no negócio. Diogo, escrevi um livro, tá aqui. Escrevi um livro, jogou em cima da minha mesa, né, do balcão, que eu ensinei o balcão aqui, jogou e escrevi um livro. Eu pensei, deve ser uma bela bosta, deve ser uma porcaria disso aí. E não dei muita bola, fui gentil com ele, tava guardando a minha gaveta e deixei pra lá, né. Um dia, você que é dono de café, sabe, às vezes o movimento... Sim, oscila demais. Oscila demais, de repente enche, passa um momento, passa um dia que não tem ninguém, assim, você tá 3 horas da tarde, as moscas, não tem uma viva alma no lugar. E eu tava num dia desses, assim, era no meio da tarde, não tem ninguém, não passava ninguém olhando a vitrine, nada, desesperador. Aí eu abri a gaveta, vamos ler o livro do cara, né? Comecei a folhear, assim, com tremenda má vontade, ceticismo, e opa, chamou atenção, comecei a ler, esse cara é bom. Até Esse cara é muito bom. Eu pensei, esse cara é muito bom, esse cara tem muito talento.
E daí me pus no lugar dele. Tá, ele vai mandar isso para quem? Ele vai mandar isso, o original, para as grandes editoras? Eles não vão nem ler, porque essa é a realidade, infelizmente. As grandes editoras do Brasil, Band Record, Companhia das Letras, Nova Fronteira, etc., elas só publicam traduções, de modo geral, traduções de best-sellers estrangeiros, Livros que já estouraram lá livros que já têm seu e público, que às vezes é capa de filme, por exemplo. Ou livros de influenciadores de exatamente, livros de influenciadores digitais brasileiros, ou artistas famosos da Globo, ou coisas assim. Ou então de uma panelinha de professores universitários ligados ao sistema literário tradicional, aos prêmios literários e tal. E mais nada. Se surgir um novo Machado de Assis, mandar lá na caixa de e-mail para os sujeitos, não vai ser Eles publicado. não vão nem ler, Não vão nem prestar nem atenção. saber que eles têm Exatamente. Então não tem as portas potencial nas mãos. completamente fechadas. E eu entrei para suprir esse trabalho. Faz uma coisa, então eu vou fazer isso, porque senão ele teria outra alternativa, que é a autopublicação, que ou seja, ele ia ter que pagar do bolso dele para publicar, ele tem que ir lá gastar 8, 9, 10 mil reais para publicar o livro dele, sem divulgação nenhuma, sem suporte nenhum. Ele ia ficar com aquelas caixas de livro na garagem da casa dele, ou no quarto dele, sei lá o quê, e ia vender ele para o vizinho, para a mãe, para a esposa, e ia se frustrar. Pois é, tu sabe que eu, na Itália, eu tenho um livro meu de poesias que eu escrevi quando era criança. E eu entrei em contato com uma editora que ela fazia os livros de pequenos escritores, né? Totalmente de graça, e eles ganhavam uma porcentagem em cima das vendas, né? E eu fiz a publicação desse livro e eu vendi uns 40 livros. Foi mãe, tia, primos, primas, amigos. Exatamente. E 40. tá lá na gaveta e foi publicado, né? Mas 40 costuma ser um número meio cabalístico nisso. Normalmente o pessoal vende 40 livros, 45 pela minha experiência, inclusive pela livraria. Porque eu fazia eventos de lançamento na livraria, que eu tinha parceria com uma dessas editoras de autopublicação, então era sempre aos sábados. E era mais ou menos isso aí. Pessoas, às vezes, eram pessoas bem-sucedidas que lançaram seu livro, às vezes muitos de poesia. E o leitor de poesia no Brasil eu quase de 40 porque era família. era a quantidade mínima que podia ter sido impressa, né? Ah, Então, sim, no mínimo, a gente tinha que imprimir 40 livros, aí eu consegui pegar, vender todos eles, né? Alguns eu dei de presente, confesso, né? E daí, depois... E acaba vendendo acaba 40, 50 de estourando. vez em quando eu falava, ó, vai querer comprar o livro? Ah, eu vou pensar, né? Daí tem que encomendar, aí... Se a pessoa tiver muito não amigo, vende 60, 70. Às vezes, quando a pessoa trabalha no meio judiciário, é promotor, é juiz, é advogado, ele tem um pessoal que puxa o saco e ele acaba vendendo 150 litros. Porque estão lá, vou puxar o saco do promotor, vou comprar o livro do cara ali. Mas se não for isso, não vende. Então eu resolvi abrir a editora, que já era uma ideia também antiga, antes de abrir a livraria, eu acelerei ela. Quando surgiu o livro que caiu na minha mão, eu pensei, agora eu vou abrir a editora. Só que eu não sabia nada de editar um livro. Eu sabia de ler. Era assim, minha experiência era de leitor. Mas eu não tinha a menor ideia de Teve que procurar tudo do zero, Eu aprendi do zero, aprendi do zero, tudo aprendi. Cometi erros da primeira edição, hoje em dia eu olho a edição primeira lá, o livro se chama Vida e Traição, falando Me Conto. A primeira edição é cheia de erros de diagramação, vários erros conceituais ali, que infelizmente a coisa ficou redondinha que o leigo não percebe. Mas eu, quando comecei a estudar mais o assunto, vejo em retrospectiva um monte de besteira que foi feita. Mas é normal, né? A gente acaba aprendendo dos nossos próprios erros. Foi exatamente assim. Mas saiu aí, acabou adiantando um projeto que era assim, mais um sonho para um dia, quem sabe, mas a coisa se precipitou e saiu. E depois acabei fechando a livraria. Fui embora de Curitiba, vim para Santa Catarina. Quanto tempo você ficou com a livraria? A livraria deu quase 2 anos. Mas é um trabalho que você sabe que é difícil, que abrir a lojinha, fechar a lojinha, e dá trabalho. E é puxado. E como eu comecei a fazer editora, opa, sabe uma coisa? Vou por esse negócio aqui, que não tem horário comercial, e acho que é mais promissor para o momento. Gostaria de abrir uma livraria de novo, aqui na região, quem sabe, um dia ali. Aqui eu acho que é uma coisa que falta. Assim, Não tem, essa cidade não tem. Tem. Tem poucas livrarias na região. Tem Blumenau. Aqui em Timó, eu acho que talvez deve ter uma. Livraria mesmo, a rigor, não, né? Você tem assim, papelaria que vende livro. Se não me engano, tinha uma, mas eu acho que ela fechou.
Eu não tenho notícias. Tinha e fechou. Exatamente. Tá, então não tem. Gostaria de abrir, mas eu sei que como o negócio é problemático, então eu só abriria o dia que eu tivesse realmente todas as receitas ok, editora muito rentável, de modo que eu possa abrir mais como um espaço para eu mesmo frequentar, para fazer eventos, lançamentos de livros, que não seja licitario, fique empatado no 0 a 0 e talvez dê um lucrinho, não seria como um negócio Sim. em si, né? Então, se um dia eu conseguir fazer isso, seria muito bom. Aí precipitei a abrir a editora. A editora foi assim de formiga, fui aprendendo. E de uns 3 anos para cá a coisa está ganhando outras proporções, principalmente quando eu abri o outro selo, Caudex, que é uma coisa mais market-oriented, assim, mais voltado para o mercado. E aí a coisa tá ficando um negócio mais sério, né? A própria editora Danúbio, o selo da Danúbio, também estou implantando técnicas de marketing digital e profissionalizando muitas coisas que eram assim pequenininhas. A editora ainda ela é uma editora, sou eu mesmo, assim. Eu tenho freelancers que me ajudam pontualmente em várias coisas. Por exemplo, para fazer um livro é tudo um freelancer. A capa é feita por um designer freelancer, a diagramação é feita por outro, a revisão é feita por outro. Às vezes são 2 revisores. Tu já, vamos supor, eu, Patrick, eu sou professor de italiano, eu tenho o meu material de italiano que eu mesmo desenvolvi, e eu sempre tive o sonho de transformar esse material em um livro. Vamos supor que depois dessa entrevista eu vou até você e eu falo, Diogo, eu quero publicar esse livro. Quais são os processos? Quais são as etapas? Se você já tem um material pronto, escrito, aí é muito mais rápido. Porque às vezes a pessoa tem só uma ideia, né? Eu penso em contar a história da minha família que veio da Itália. Certo. Se for esse caso, que foi o caso lá do advogado do Iberê do Pará, eu tenho uma ideia, mas eu não escrevi nenhuma palavra. Então, quando é esse caso, o processo começa assim. A gente grava entrevistas, 5, 6, 10 entrevistas, quanto material for preciso, em que o entrevistador vai conduzindo as perguntas e a conversa numa direção narrativa, tem um eixo narrativo. Começo. Isso, findas essas entrevistas, mesmo assim, elas ainda vão estar embaralhadas, porque a pessoa vai lembrar de uma coisa, vai esquecer, vai corrigir, vai se repetir. Findas essas entrevistas, elas são transcritas e pré-organizadas. Tá? Durante a transcrição, é feita uma preparação de texto. Depois entra o ghostwriter que vai arrumar aquilo ali num formato de livro, é tudo estruturado aqui, começo, meio, fim, com coerência. E depois entro eu como editor, que vou arrumar o texto e dar os retoques finais, né? Para daí, editado, eu mando para aprovação. Aí era isso aqui que você queria dizer, sempre tentando manter a voz da pessoa, porque do jeito que ela falou, a gente vai fazer as correções gramaticais, mas não vamos alterar e escrever de um jeito que as pessoas não achem que é aquela pessoa falando. Eu tenho que manter a voz do falante, né, do escritor, e depois faz revisão. Feita a revisão, aí são os processos da feitura do livro mesmo, capa, a orelha. Eu sempre recomendo que o escritor, que o autor, né, que for assinar, tire foto profissional. Às vezes o pessoal manda foto aqui para pôr na orelha do livro. O cara tira uma foto lá, aí no Marcelo, ele é na Disney com o Pateta, não dá. Então vai num estúdiozinho ali, eu chamo o fotógrafo, faz uma coisinha bonita com fundo neutro, e bonitinha, coloca ali. E aí, baseado na proposta da pessoa, vocês vão decidir, vamos publicar nesse selo ou nesse outro selo? Não, esse que eu estou falando é especificamente na Caudex. É uma coisa bem comercial. Se você tiver, o teu exemplo da pessoa que já tem o livro pronto, aí a coisa bifurca assim. Toda essa etapa anterior não existe, né? Então agora a gente só vai publicar o livro. O critério é, se for literatura ou ensaio sobre filosofia, sobre crítica literária, qualquer assunto, mas sendo um autor brasileiro, contemporâneo, uma coisa assim, com alta ambição cultural, alta ambição literária, aí é material para ser avaliado pela Danúbio. Aí, saindo pela Danúbio, o autor não vai pagar um centavo. Não é uma editora de autopublicação, pelo contrário. A Danúbio vai pagar tudo, e o autor ainda vai receber os royalties das suas vendas. A Danúbio tem mais de 100 pontos de venda, distribuidores, então tem fora online, né, Amazon, e são dezenas de livrarias online, acho que dá mais de 100 também. Então mesmo sendo uma editora pequena, tem uma razoável distribuição, não como a das grandes, mas tem.
Os livros da Danúbio se encontram em prateleiras de shopping, né, livraria de shopping. Se encontra na Catarinense, na Livraria da Vila, na Livraria Leitura, são redes livreiras importantes pelo Brasil afora, né? Então tem, não todos os títulos em todas as lojas, mas encontro. Então existe certa capilaridade comercial, o que faz com que os livros, junto a esse público que é fiel, tem um público que é da editora mesmo, é pequeno, mas é fiel, costuma comprar os lançamentos de olho fechado, acaba acontecendo que os livros vendem razoavelmente bem para a realidade brasileira e dão uns royalties para a pessoa ali. O pessoal sabe que é um produto de qualidade, Isso. então independente Lógico de que não vai enriquecer, trabalhar, a pessoa não vai viver dos royalties, mas vai ser um dinheirinho ali, legalzinho no orçamento. E teve um livro que, um exemplo de um livro bem sucedido desse aconteceu recentemente. O Milton Gustavo, um escritor piauí, escreveu um romance chamado O Deus Oculto no Canto do Cora. É um livro que é uma história de um boxeador brasileiro que vai disputar boxe profissional nos Estados Unidos. Também disputa a Olimpíada. É bem bacana, o thriller. É um livro quase uma história de aventura, extremamente cinematográfico. Se tivesse saído em língua inglesa, certamente seria roteirizado e ia parar no cinema, porque é uma história de cinema. Tipo um Rocky Balboa da periferia de São Paulo. E esse livro foi semifinalista do Prêmio Jabuti, que é o maior prêmio literário brasileiro. Saiu agora, em novembro, chegou na semifinal, categoria romance e entretenimento. E é um livro que veio para Danúbio por meio de original. Foi enviado. Não conhecia o Milton, nunca tinha ouvido falar dele. Me mandou o material, bati o olho, falei que isso aqui é bom, tem potencial, vamos publicar. O livro deu certo, está vendendo bem, foi semifinalista do prêmio, e depois de sair a semifinal do prêmio, está vendendo ainda mais. E ele já está escrevendo no segundo, e a coisa está dando certo. Se não for um livro desse perfil, aí vai para a Caldex. Aí a Caldex é autopublicação, aí não vai, aí é diferente. Aí eu vou cobrar por todo o serviço. Porque são livros, inclusive, que eu não vou colocar no sistema de distribuição convencional e não vão ser cobrados. Vai ser uma editora de autopublicação, como tem várias por aí. Só que com um diferencial de excelência. Sinceramente, pelo trabalho que eu faço na Danúbio, o texto que eu vou entregar na Caldex é muito melhor do que as editoras que entregam por aí. As editoras eles vão cobrar, muitas das, aspas, editoras de autopublicação não são nem editoras. Elas são gráficas que tem lá um designer e um designer diagramador, contratam lá uma professorinha de português para fazer uma revisão de texto bem furreca, bem ruim, e entregam o serviço como se fosse um serviço de editora, mas não. Não teve aquele apreço pelo texto, não teve aquele cuidado. provavelmente nem sequer leu o livro para saber. Olha, eu não duvido que aconteça isso. Você lê todos os livros que o pessoal entrega para você? Não, os livros que eu publico, sem dúvida. Agora, os livros que eu recebo, não. Às vezes, só de bater o olho ali na Danúbio, eu já consigo ver se o sujeito é bom ou não. Que nem quem tem, sei lá, participa de peneirada de time de futebol. Às vezes dizem que o sujeito que é bom, ele já vê só pelo jeito que ele amarra a chuteira. Ixi, aquele ali é ruim. Ah, esse aqui sabe amarrar a chuteira, esse aqui é do ramo. Do jeito que o cara bate o lateral, você já vê se ele sabe jogar bem ou não. E na literatura a mesma coisa. Pela primeira página já dá pra ver pelo menos quem é muito ruim. Eu abro ali o PDF no e-mail, o arquivo do Word, leio um parágrafo. Ah, não, isso aqui não sabe o que tá fazendo. Já joga fora. Tem gente que, sei lá, escreve e tem 4 erros em português na primeira página. Ah, esse cara sabe o que tá fazendo. Volta pra escola, estuda de novo. Não tá pronto para fazer isso aí. Quem sabe um dia, mas ainda não tá. Você tem alguém da tua equipe que te ajuda nessa parte de leitura, de decisão? Não, eu que faço tudo. Não tem um volume tão grande que necessite de uma equipe para fazer triagem. Não recebo assim milhares e milhares. Recebo um pouquinho por mês. E como essa avaliação é muito rápida, pelo menos a triagem, já é bem fácil de bater o olho e ver que não é para Danúbio. Mas às vezes pode ser para Caldex. Aí eu encaminho o original, às vezes a pessoa manda para Danúbio, eu falo, não, é outro selo aqui. E aí Você não vai, eu não vou publicar de graça, mas se você quiser, vai fazer uma você quiser proposta, pagar, a gente faz um serviço muito bom para você. Nossa, extremamente interessante. Eu tô até avaliando a possibilidade realmente de, quem sabe, publicar esse livro de material escolar. Esse serviço a gente faz tranquilo. Ano passado a gente teve um cliente que é um hotel no interior de São Paulo. Então, o que ele queria fazer? Ele queria fazer aquele livro que fica no apartamento. Às vezes você vai no hotel, tem um livro no apartamento, o livro conta a história do hotel, um pouquinho, conta o que tem no hotel, no resort,
e um pouquinho da cidade, restaurantes, Pontos de é. referência. Então, esse tipo de cliente que eu atendo. Esse pessoal, na verdade, livro mesmo, qualquer livro. Esse tipo de livro eu tenho gente para fazer. Tenho equipe para fazer. Desde um livro que nem, eu falei no hotel, do resort, ou do advogado. Teve um médico de Tubarão que quis contar a história da vida dele que falou, aspas, com uma pegada motivacional. Fazer um livro meio de coach, dá para fazer também. E que E nessa mudança de Curitiba para Timbó, você percebeu muita diferença? Você acha que lá em Curitiba você tinha facilidades que você não tem aqui hoje? Ou independente do lugar, por essa questão também de livros serem publicados e divulgados no Brasil inteiro, é independente do lugar onde você for abrir esse tipo de empresa, esse tipo de negócio? antes de Timbó, eu passei por Balneário Camboriú, né? Saí de Curitiba, morei em Balneário Camboriú 6 anos, depois vim para Timbó em 2020. E para o meu negócio, as diferenças seriam para a vida pessoal, mas para o meu negócio não muda nada. Não muda nada se eu morar aqui, se eu morar na Antártida, se eu morar na Groenlândia, se eu morar no Burkina Faso, é a mesma coisa. Provavelmente tu deve receber a maioria dos materiais em PDF É mesmo. tudo em PDF, tudo em PDF. Ninguém, só uma pessoa uma vez me mandou impresso. Uma. Todos esses anos, uma vez. Tirando o primeiro que te entregou. Exatamente. Primeiro, tirando o primeiro, é verdade. Tirando o Luiz, só uma vez uma pessoa mandou pelo correio. Então, Você ainda tem contato com esse primeiro. não, o Luiz já lançou outro livro, é meu amigo pessoal, já tem 2 livros no catálogo. O A Vida e Traição, que é um volume de contos, e A Sombra do Pai, que é um romance. E está escrevendo um terceiro volume de contos que vai sair ano que vem. Eu acabo o núcleo de romancistas contistas da Danúbio acaba sendo um conjunto de pessoas que se leem mutuamente e que se ajudam. Porque normalmente a alta literatura ela acontece com movimentos literários, né? O pessoal acaba aprendendo na escola, as escolas literárias, as correntes, o romantismo, o realismo, etc. E se você for ver, são o quê? São escritores convivendo entre si. E lendo-se uns aos outros, criticando-se uns aos outros, às vezes sendo amigos pessoais, competindo entre si também, às vezes de forma sadia, às vezes de forma maluca e cheia de ódio, mas a rivalidade entre escritores, mas o convívio entre escritores é fundamental. Aí faz falta um convívio físico, né? Infelizmente, o pessoal, os autores que eu publiquei estão espalhados pelo Brasil. O Luiz, no caso, era de Curitiba também, mas estão espalhados pelo Brasil. Seria muito legal se a gente pudesse todos se morássemos na mesma cidade e convivêssemos diariamente. O que já aconteceu, que aconteceu historicamente na França, na famosa margem esquerda do Rio Sena, onde estavam lá os escritores, os artistas, eles se congregavam e conviviam entre si, e o que o Rio de Janeiro já foi inconsiderada a capital. Até o começo dos anos 60, os escritores talentosos do Brasil inteiro confluíam todos para o Rio de Janeiro e moravam lá no Rio de Janeiro, trabalhavam nos jornais cariocas e faziam a vida cultural brasileira no Rio de Janeiro. E tinha a famosa, no século XIX tinha a livraria Garnier, que era famosa por ser o ponto de encontro desse pessoal, e no século XX era a livraria José Olímpio, que também era editora. Livraria José Olímpio Editora, hoje em dia é o selo da Companhia das Letras, de literatura. E quando eu abri a Danúbio, era para esse selo em Curitiba. E foi, de certo modo. Durante o tempo que funcionou, além do Luiz, muita gente bacana frequentava lá. Inclusive gente de fora, de outros estados, que ia lá porque sabia que podia chegar lá e ia ter um papo de alto nível, porque sempre ia ter 2 ou 3 pessoas interessantes falando coisas muito legais. Então a Danúbio, quanto ela funcionou em Curitiba, ela tinha esse aspecto, ela tinha essa pretensão. Talvez se ela tivesse continuado até então, desde então, ela teria realmente crescido e ganhado reputação nacional como uma livraria desse tipo, ao estilo Garnier, estilo José Olímpio. Isso aí não tenho, não sei se vou ter ainda um dia de novo, mas gostaria de ter. Aqui na região não sei se vai ter, porque tem problema demográfico. Timbó tem 46 mil habitantes, se eu abrisse a livraria aqui ia ser difícil de congregar muitos talentos, assim não seria muito difícil conseguir grandes jogadores de basquete ou grandes nadadores, porque tem pouca gente. Mas ainda assim, a gente sempre acaba atraindo Sem dúvida, pessoas atrair gente. que- Certamente tem gente de talento, gente aqui na cidade eu não conheço muita gente ainda, o tempo que eu estou aqui,
mas não seria num volume grande como seria no Rio de Janeiro, Curitiba. Hoje a Danúbio, ela conta com, não sei se você tem esse número, com quantos escritores? Não, escritores publicados, acho que eu já publiquei uns 40 na Danúbio, né? Mas de literatura são menos, acho que são uns 15. É. São os 15 escritores E são escritores recorrentes, ou seja, Alguns já publicaram mais de uma mais vez. de um. O Alexandre, que é o Alexandre Soares Silva, já publicou 3 livros pela Danúbio. Esse é um cara também muito conceituado e cult, né? Ele é roteirista da HBO, de uma série chamada O Negócio, ele era um roteirista, ganhou prêmio internacional, e escreve na revista Cruzoé, escreve na Valete, outra revista, tem seu público também bem fiel, público. A maioria dos escritores da Danúbio tem esse perfil cult, pequeno público de aficionados bem, como aquelas bandas meio alternativas, assim, sabe? Uma banda alternativa. Eu espero entrar no mainstream um dia. Eu tô fazendo um plano de expansão, inclusive entrando no digital para valer. Já em 2024 fiz um trabalho de expansão no digital, o Instagram começou a movimentar. Antes era assim, largadão. O YouTube era um depósito de vídeo velho. De 60 dias para cá eu comecei a implantar técnicas de YouTube para fazer a coisa crescer. Está funcionando, está ganhando seguidores, os vídeos estão tendo mais views, para fazer com que a audiência geral da editora cresça, né? Para que não seja para sempre uma editora cult e se torne uma editora mais mainstream, né? Com a sair num punhado de leitores para as dezenas de milhares, para que os livros realmente deem um salto e consiga ter um alcance mercadológico maior, né? Eu acho que dá para fazer isso, tem espaço. O Brasil, embora tenha números de leitura trágicos, terríveis, somos um continente, somos 210 milhões de habitantes, então dizem as estatísticas que tem 30 mil praticantes de beisebol no Brasil. Eu espero que eu consiga mais leitores do que praticantes de beisebol no Brasil, porque ninguém joga beisebol no Brasil e a Associação Brasileira de Beisebol diz que são 30 mil praticantes. Então eu acho que tem mais gente que lê. Você tem a Danúbio tem aproximadamente 11 anos no 11 conto da anos. história. Aham. E nesses 11 anos, considerando o cenário brasileiro, qual você acha que foram os teus principais desafios que você teve em passado e que você continua tendo até hoje como editora, para você poder publicar o perfil das pessoas que leem os livros, questão de divulgação, edição, até as questões burocráticas mesmo. Então eu acho que o maior desafio para qualquer um que empreende no Brasil, muito se fala do Estado que atrapalha. E atrapalha com a tributação, com a burocracia, com as regulamentações loucas, com o fato do Brasil não ser realmente uma economia de mercado voltada para o mundo. Não temos assim, uma integração econômica com tratados de livre comércio e tudo mais. Tudo isso atrapalha. Assim, o cenário macroeconômico e a gestão econômica atrapalham os grandes players, né, as grandes corporações. O pequeno empreendedor, ele luta mais contra ele mesmo e com a falta de mão de obra. Eu acho que esses são os dois principais problemas. Quando eu digo ele luta contra ele mesmo, quando a maior dificuldade sempre foi eu mesmo. Sempre foi comigo mesmo. Sempre foi eu perceber as minhas limitações e perceber que agora vou ter que aprender, vou ter que estudar. Então é sempre um processo de tem um problema, estuda, implanta, corrige, continua, estuda mais, implanta, corrige, estuda mais. Porque é muito fácil ocupar o cenário macroeconômico, ocupar as dificuldades do Brasil. Fazer as coisas no Brasil sempre foram difíceis. Desde que os portugueses chegaram aqui, isso aqui era selva, cheia de mosquitos, cheia de doença tropical, cheia de índio selvagem, hostil, com flecha para atirar em você. Sempre foi tudo muito difícil aqui. A geografia é difícil, os rios correm ao contrário, do litoral para o interior. Não é que nem o sujeito navegando lá na América do Norte, entrando num rio e penetrando lá 1.000 quilômetros adentro, 1.500 quilômetros adentro, com clima ameno. Aqui sempre foi muito mais difícil. E continua sendo muito difícil. E tem o livro, né, o romance do Lima Barreto, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um clássico da nossa literatura. O que é o Policarpo Quaresma? Ele é um protagonista, um patriota, um sujeito que acredita que tudo pode dar certo no Brasil, que a gente pode fazer muito, tem tudo por fazer, e ele resolve, ele é acho que um major reformado do Exército, década de 1890, ele resolve virar agricultor, porque ele sabe que o Brasil tem um potencial gigantesco. Ele tinha razão, do personagem, porque olha o que o Brasil virou no século XXI, com esse agronegócio que alimenta 1 bilhão de pessoas, que é gigantesco. Então ele antevia isso lá no século XIX e ele resolveu comprar um sítiozinho nos arredores da cidade do Rio de Janeiro para ele fazer sua produção rural. Mas e daí?
Ele não sabia fazer nada. E ele não tinha quem o ajudasse. Ele comprou pilhas e pilhas de livros de botânica, de zoologia, de agricultura, para tentar fazer o negócio. Comprou sementes, foi tentar foi a primeira safra dele, a coisa não ia, e as formigas atacaram a plantação dele, não sei o que é. Ele tinha lá um ex-escravo que o ajudava com a enxada, lá, que é o sujeito que morava na região. Aí depois que deu o ataque das formigas, que tudo deu errado, o ex-escravo lá, o funcionário dele, falou: eu sabia que ia dar. E por que você não me falou? Ah, você não me perguntou? É muito difícil no Brasil você trabalhar porque você precisa lutar contra a tua falta de conhecimento e a dificuldade de contar com a ajuda de outras pessoas. Acho que essas são as principais dificuldades. A principal dificuldade é montar um time. Eu estou conseguindo montar esse time, estou conseguindo montar esse time e aí a coisa vai. Tentar fazer um cluster mesmo. As coisas só prosperam quando você consegue montar esse time de pessoas que realmente têm Algo que a gente energia e tá vontade. escutando com recorrência quando a gente fala de empresários é que conseguem passar esses problemas quando eles começam a implementar processos. Sim. Processos de seleção, processos no teu caso, processos de edição, processos de escolha. Tem algum processo que você implementou que realmente fez aquela virada de chave no teu negócio, algo desse O meu negócio tipo? é relativamente simples. O único processo que eu tive que fazer mesmo, racionalizar, todo o processo de edição em tarefas separadas. Aí uso um desses sites, um desses serviços online aí de gestão de projeto. E a partir do momento que comecei a usar esse sistema de gestão de projeto, a coisa andou muito mais rápido. Então, você vai lá, delega a capa, é o fulano que vai fazer, tá aqui todas as instruções da capa, tá o briefing, as imagens, você tem que usar, e esse é o prazo. Ah, você vai fazer a revisão, tá aqui o texto, esse é o prazo. Você vai fazer a diagramação, tá aqui o texto, esse é o prazo, esse é o projeto. E começar a racionalizar os prazos e as entregas, começar a cobrar também. E as informações, antes, no começo eram informações, não tinha processo, as informações eram bem picotadas. Às vezes o autor me mandava uma foto no WhatsApp, e daí eu avisava pro WhatsApp o cara da capa, que ele precisava fazer a capa, daí tinha que achar a foto que eu não lembrava onde estava. Então o processo básico foi organizar o meu HD e organizar essas tarefas aí no softwarezinho de projeto, bem simples. Porque é um negócio simples, né? Mas a hora que crescer, se eu tiver que crescer, eu vou ter que realmente crescer com esses processos aí, senão o sujeito vai enlouquecer e vai perder o controle, né? Com o Porque eu acredito que isso acontece muito. Eu vejo muita empresa aqui da região, sujeito que trabalhou 20, 30 anos, aí faz dinheiro e tal, mas é bagunçado. Com os processos a gente consegue gerenciar melhor pessoas, a gente consegue escolher melhor qual perfil a gente quer que trabalhe conosco, né? E muitas vezes com um processo bem detalhado, a gente simplesmente pega a pessoa, coloca ela lá e fala, ó, esse daqui é o processo. Tá tudo escrito, detalhadinho, faz isso, e daí a gente consegue também, muitas vezes, se livrar até de ter que fazer um treinamento das Você tem toda pessoas. a razão. Uma das dificuldades, isso raramente acontece no Brasil, porque uma das características da cultura brasileira, aqui, eu sou um brasileiro, vejo, é pressa. O brasileiro é um povo apressado. É avidez de já meter a mão na massa. Eu tenho um amigo que é engenheiro elétrico, ele trabalhou na Alemanha, aí ele brinca que se queimar uma lâmpada na tua casa e vier o eletricista alemão, ele vai chegar, vai pedir a planta da tua casa, vai pedir a planta elétrica, vai levar para casa, vai estudar 2 dias e depois ele vai vir, troca a lâmpada desse jeito. O brasileiro não, ele vai lá, mete a mão na massa e toma um choque. Literalmente, vai lá, fica procurando onde Vai dando certo, vai fazendo gambiarra e toma um choque. Então essa calma para fazer um processo de planejamento, análise. análise e planejamento, não é algo muito presente na cultura brasileira. Isso atrapalha. Mas você acha que isso Você tem que ser tá começando a fazer parte um pouco mais da mentalidade brasileira Não sei. ou continua Não, igual? eu acho que eu não vejo. Não vejo. Eu acho que tem muita gente, tem muito mercado para as pessoas implantarem isso como consultoras. O difícil é convencer, às vezes, as pessoas que elas têm que gastar dinheiro para fazer isso. Porque elas acham que, às vezes, tem empreendedor que acha, não, empresário bem sucedido, até. Eu não fiz isso até agora, por que eu vou precisar? Tá bom do jeito que tá. Ah, isso aqui tá muito caro. Só que depois que começa a fazer,
que comece a implementar esses Às vezes o sujeito está ganhando menos processos dinheiro e nem produtivos. sabe, às vezes está perdendo dinheiro, está tendo prejuízo em algum produto ali, nem percebe, né? Porque eu conheço gente, já ouvi falar que escuto muitas histórias ali de Jaraguá do Sul, uma história, sujeito com empresa grande, assim, centenas de funcionários, tudo no caderninho, Tudo à mão. tudo na mão no caderninho, do jeito que ele abriu lá nos anos 80. Poderia estar ganhando muito mais. Olha aí, não, isso de empresa bagunçada também é grande, é fácil roubarem dele também. É isso. Sim, O você não tem Brasil, controle não. o Brasil é um país com problema de corrupção que não é só na iniciativa no poder público, não, é na iniciativa privada. Tem muitos casos de corrupção na iniciativa privada, inúmeros, incontáveis, é que eles não viram um escândalo midiático. E o cenário de livros hoje no mercado brasileiro, pode dar a tua opinião sincera, o que você acha hoje da literatura brasileira? Então, duas coisas. Mercado editorial, literatura. Começar pela primeira. O mercado editorial brasileiro colapsou, acabou, foi destruído, não existe mais. Saiu uma pesquisa agora há um mês, que o Brasil perdeu 7 milhões de leitores nos últimos 5 anos. O brasileiro não lê mais, não quer saber de ler, o brasileiro vai lá hipocritamente na livraria do shopping e compra um livrinho daqueles de apertar botãozinho e dá pro filhinho dele, mas ele não tem livro em casa. Então ele receita, ele prescreve o remédio pro filho dele, mas ele não quer o remédio para ele mesmo. Não se lê, o brasileiro não tem um histórico de ler e a coisa piorou muito. Além do brasileiro ler pouco, os números são assim estarrecedores. Eu vou dar um exemplo. 80% dos suíços leem. Que é a pesquisa lá, eu vi essa pesquisa hoje, aliás, esse número está bem fresco. 80% dos suíços leram nos últimos 12 meses. 78% da população de Luxemburgo leu. Na União Europeia, em geral, acho que é 53% da zona europeia. Da pesquisa, assim, você leu algum livro nos últimos 12 meses, 53% dos habitantes da União Europeia, dos europeus, disseram que sim. No Brasil, esse número é menos de 25%, só que tem um problemaço nisso. Você está levando em conta de gente que está na faculdade ou na escola, que está lendo por obrigação. Você leu alguma coisa no passado? Li, sim, mas foi por obrigação. Tira essas pessoas da estatística, pega só aquelas que estão na vida adulta, que estão fora da escola, e faz essa pesquisa de novo. Vai dar menos de 10%. É uma catástrofe. E não é só que se lê pouco, muito pouco. É uma sociedade ágrafa. Passou 524 anos que Cabral chegou nas praias da Bahia, a sociedade que existia aqui não tinha escrita. 524 anos depois, nós temos a escrita e não a usamos. Eu não acho que seja muito inteligente. Então, esse colapso do mercado livreiro que não existe mais. Então, não é só a quantidade que é ruim. É lógico que o brasileiro, nem em média, vende-se em média no Brasil 2 livros por habitante ano. Isso dá 400 milhões de livros. É um mercadão. É muita coisa. Por quê? Porque no Brasil qualquer coisa é grande. São 200 milhões de pessoas, qualquer coisa vai ser gigantesca, que nem na Índia, que nem na China. Então tem muita venda, mas não tem um impacto cultural que deveria ter na população. Eu confesso que eu sou uma pessoa que adora comprar livros. Eu amo comprar livros. Então esse que é o problema. Mas eu não leio. Isso todo mundo faz. Existe um gap entre livros comprados e livros vendidos, e livros lidos. Isso é normal. Eu tenho uma biblioteca enorme lá em casa, eu ainda não li todos e não vou ler. Aquilo acaba sendo o ideal de leitura. Isso é normal. Mas você faz parte do mercado livreiro brasileiro. Tá cheio de pessoa que não faz parte do mercado livreiro brasileiro. Quando eu fazia faculdade de administração, dos cursos que eu larguei, das poucas aulas boas que eu tinha de marketing, o professor de marketing trouxe alguns dados, e um dado era muito interessante, que era qual o produto alimentício, no caso, que tinha mais domicílios brasileiros. Ele perguntou para a turma para que eles tentassem adivinhar e ninguém adivinhou. Ele disse que em 98% dos domicílios brasileiros tinha bolacha, biscoito. É o produto que você mais vai encontrar na casa dos brasileiros. Quase não vai ter uma casa que não tenha um pacote de bolacha. E aí eu me perguntei, anos depois, e se fizesse essa pergunta sobre livros? Quantos domicílios brasileiros têm livros? Olha, eu já fui na casa de muita gente na minha vida, e já fui na casa de muita gente com dinheiro na minha vida, e já me surpreendi de não ter nenhum livro. Zero. Você entra numa casa e na casa não tem um livro. Se tiver, tem uma Bíblia. A Bíblia nem conta, a Bíblia nem é um livro, a Bíblia são vários livros, né? A Bíblia católica são 72, a protestante são 66. Então, Bíblia quer dizer livros em grego, né? Uma bibliotecazia. Então, a Bíblia, digamos assim, não deveria entrar na estatística. Aliás, nas estatísticas de venda e leitura do Brasil, entra a Bíblia.
Então, Sim, é o livro mais vendido do mundo. então ele não deveria entrar, porque ele é uma espécie de concurso, não conta. Sim. E tem muita distribuição gratuita de Bíblia, de evangelização e tudo mais. Então não conta. Se fizesse a pesquisa assim, recortando, recortando, recortando e chegar mesmo, acho que o número ia ser tão vergonhoso que eles não fazem. Ninguém quer fazer essa. Preferem não fazer, preferem não Porque saber. é terrível. E essa quantidade até a qualidade. O brasileiro lê pouco e lê porcaria. Sério, eu fui em livrarias no mundo inteiro, eu conheço 27 países, eu já fui em livraria em quase todos esses 27 países. As livrarias brasileiras são muito ruins, são as piores que eu já vi. As livrarias argentinas são boas, as do Uruguai são boas, as da Colômbia são boas. Se é italiana, eu fui para Siena, Siena tinha duas, três livrarias, Siena é menor que Timbó. Siena tem 30 mil habitantes. Siena tem, você entra numa livraria, tem lá Ovídio bilíngue, Horácio bilíngue, obras completas de Santo Agostinho em latim e italiano. Em livrariazinha pequena de esquina de cidade interior. Aqui você entra na livraria da cidade grande, que é Blumenau, tem 400 mil habitantes, é maior que Florença. Tem lá livrinho de coach, livro de autoajuda. Você entra nas livrarias, possivelmente no shopping, a primeira banca, Livrinho você de encontra na criança, frente, livrinho de são aqueles livros de o TikToker, que decidiu escrever um livro sobre a própria história, o Só youtuber, lixão. que fala Você sabe sobre que na política, Itália um não é assunto que ele assim. não entende Na nada. Itália as livrarias não são assim. Você entra lá, esqueci o nome de uma cadeia famosa. Feltrinelli, acho que é esse o nome. Uma cadeia que tem, pouso no lado da Itália bastante. Você entra na Feltrinelli, tem um monte de livro bom. Você vai ter as porcarias, mas a predominância são livros interessantes. Uma seção gigante de literatura e destaque, e aí que entra. O brasileiro são números mesmo. Eu posso comparar com Portugal. Nas pesquisas recentes do Brasil, primeiro um dado alarmante. Em termos de volume financeiro, o mercado brasileiro editorial é do mesmo tamanho que o português. Lógico que tem a questão cambial, o euro apreciado, o real sendo valorizado, mas Portugal tem a população do estado do Paraná. O mercado brasileiro não deveria ser do mesmo tamanho do mercado português, em termos financeiros. Não deveria mesmo. Deveria ser 20 vezes maior, mesmo com o câmbio. Então, já tem isso. E o brasileiro, que lê pouco, lê porcaria, ele lê predominantemente essas coisas que a gente falou. Portugal, que é um dos países que menos lê da Europa, eles têm a reputação de ser um povo atrasado nesse quesito. Historicamente atrasado nesse quesito. Portugal lê em média 5, 6 livros por habitante, o que é já 3 vezes que o brasileiro lê. E Portugal lê os gêneros que o português mais lê: romance, romance histórico, biografia. Então, começa com romance, começa com literatura. Aí entra a segunda pergunta sobre o estado da literatura brasileira. A literatura brasileira morreu, acabou, ninguém percebeu. Quais são os grandes escritores que têm voz, né, na sociedade brasileira? Você é italiano, você sabe que a Helena Ferrante é um fenômeno de venda. E que tem vários escritores italianos que vendem 1 milhão de livros. Isso não é mais comum na sociedade brasileira. Os escritores vendem 10 mil livros e estão felizes. Você tem um país continental, o escritor escreve para 5 mil pessoas, para 7 mil pessoas, para 3 mil pessoas. Isso não é uma situação normal. Então, a sociedade brasileira precisa repensar muitas coisas, porque isso é uma frase que já ficou famosa, que é que não existe sociedade rica antes de não ser inteligente. Se for ver a história do desenvolvimento de todas as nações prósperas, no Japão, na Austrália, na Coreia do Sul, Itália, Estados Unidos, Canadá, são povos que realmente tiveram um florescimento cultural prévio à riqueza material. Então o Brasil fica correndo atrás de dinheiro e antes sem pensar em estudar e ficar inteligente, não vai funcionar. A gente vai continuar enxugando dinheiro e ficando cada vez mais pobre. E estamos empobrecendo. Está aí o câmbio para mostrar, né? Aí o brasileiro viaja para a Argentina e fica triste. Ai, a Argentina está caro. Ai, o Chile está caro. Não, 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 não. Isso aqui é América Latina, gente. Não é eles que estão caros, a gente está pobre. É o contrário. Você não percebeu que o teu dinheiro que desvalorizou? Não é exatamente isso? E a gente não vai ter soluções econômicas, não vamos ter soluções para os problemas sociais do Brasil, são gravíssimos. A violência urbana, a educação destruída, a infraestrutura das rodovias, aeroportos, tudo sucateado há décadas, o quanto ele não se tornar inteligente. Porque não dá para você resolver os problemas se você não tem capacidade para diagnosticá-los e resolvê-los. Mas infelizmente a gente está nessa ânsia maluca e a coisa não sai do lugar, não fica, não desenvolve. Tem assim uma falsa sensação de prosperidade em alguns lugares, como Santa Catarina, mas quando você coloca em termos internacionais, são lugares pobres. Então a minha resposta não é muito animadora no momento. No entanto,
Tem esperança. Tem esperança por quê? Porque estão abrindo algumas escolas pelo Brasil afora, com um método de ensino que é assim, não vamos reinventar a roda, já está do ensino tradicional, ensino clássico, latim, grego, clássicos da literatura, matemática bem dada, nada de militância e doutrinação de qualquer natureza que seja. E Hoje temos muito na escola aquela educação inclusiva e, não, vamos esperar para ver o que que dá, não vamos forçar, mas olha, você não faz uma horta assim, é, não é verdade? Então, vamos fazer uma horta, deixa crescer as plantinhas. Ah, não vai não dar é certo. assim, se Você você só vai ter cuida, máquina e armazonia. se você não cuida, não tem jeito. A gente percebe muito que a educação brasileira, Olha, em comparação com a educação italiana, é bem olha, diferente, ele né? está falando de cultura, né? Cultura, cultus, cultivo, cultivar. A cultura é a cultura de si mesmo, é o cultivo da alma. A educação é o cultivo da alma. Então não pode ser solto como os métodos socioconstrutivistas que estão em voga no Brasil há décadas, com essa permissividade de não deixa a criança se desenvolver. Não, não vai ter cultivo, vai ser mato. Eu falei do exemplo da hora. A palavra agricultura, que tem origem latina, ela é o cultivo agros é campo, no latim é o cultivo do campo. Então você vai lá pegar aquela terra inculta, aquela terra selvagem, em estado selvático, e vai transformar num jardim ou numa horta. Você vai cultivar. E a mesma coisa que acontece com a nossa alma. E aqui que entra a leitura, e esse é o trabalho que eu faço. É um trabalho assim que é aspectos heróicos, pela circunstância em que estamos, mas é que noblesse oblige, como diz em francês. Né? É preciso fazer. Tem que fazer, faço. Falo dessa forma, mas não é por azedume, assim, é por necessidade de dar pauladas nos ouvintes, no espectador. Então, qualquer microfone que me dão, eu faço esse sermãozinho sempre igual, para dar essa reclamada. Mas tem esperança, porque se eu não tivesse esperança, eu parava, né? Acho que a esperança é fundamental, a esperança é o principal das virtudes, né? Mas você acha que o Brasil hoje ele está realmente muito desestimulado nessa parte de criar mentes intelectuais, mentes Nós não temos pensadoras realmente? circunstâncias para fazer isso. As circunstâncias da nossa sociedade trabalham para que haja degradação intelectual. É o contrário. Porque daí tu consegue ter poder em cima da pessoa, porque a pessoa é ignorante. Olha, eu nem sei se isso é mais um caso pensado mesmo, porque os que estão lá em cima são extremamente ignorantes. Extremamente ignorantes. O nível do brasileiro de alto escalão na República é muito inferior, você sabe. O político brasileiro médio é muito mais ignorante que o político italiano médio. Acho que você tem um padrão de comparação. Isso que a Itália degradou muito. A Itália degradou muito, a Europa degradou muito. Já não é a Europa de Churchill e de Gaulle. Mas, mesmo assim, não é dos deputados brasileiros. Sobe, desce, às vezes desce, às vezes melhora, às vezes piora. Mas eu digo em termos de cultura geral, se você fizesse uma prova de conhecimentos gerais com os deputados italianos e uma prova de conhecimentos gerais com os deputados brasileiros, os deputados italianos iam ter melhor Melhor desempenho. E Mas tem que dizer também que lá na Itália também a coisa não tá muito essa legal, degradação que principalmente aconteceu no Ocidente. absenteísmo, sabe? As pessoas não deveriam ser ativas politicamente, mas as pessoas preferem ficar fora, sabe? Não... Os próprios políticos, que são políticos, às vezes preferem ficar fora e nem opinar mais. Mas esse é um problema que eu estou falando, que eu não acredito que a solução seja política. Pelo contrário, já deve ter gastado bilhões de reais em programas de leitura. Aliás, todo o mercado brasileiro é falsamente enviesado por compras governamentais, o que, se um dia abrir essa caixa preta, é capaz de acharem grandes escândalos nos livros que são vendidos aos milhares e vão parar numa biblioteca pública do interior do Mato Grosso, lá tomando poeira, numa caixa para ninguém ler, mas que rendeu um bom dinheiro para quem vendeu e para quem comprou, para quem assinou a conta. É tudo enviesado. O governo não tem como resolver esses problemas. É a sociedade civil, porque a educação, eu falei que é cultivo, né? É cultivo da alma. Como é que o governo vai cultivar a minha alma? E aí ninguém dá o que não tem. Então é sempre uma iniciativa do indivíduo, de uma responsabilidade moral. Assim, ó, estudar é um dever, não é um direito. Fala assim, não tem direito de estudar. Eu não concordo com isso. Direito do estudo ou da educação, isso é um dever. Vou dar um exemplo, você aqui tem o café. Você tem o direito de não saber usar a máquina de café. Não.
Você tem o dever de Eu tenho o dever de saber como funciona, tudo aquilo que eu posso fazer com ela. Você tem o dever, tem vários deveres dentro do teu negócio. Várias coisas que você sabe, não, isso aqui eu não tenho o direito de não saber. Eu não tenho o direito de não saber como é que eu uso a maquineira e cartão de crédito. Eu não tenho o direito de não saber como é que eu faço os doces aqui que estão na vitrine, saber a receita dos pratos. Eu não tenho direito. Você tem o dever de saber fazer cada uma das coisas. Isso se expande por toda a sociedade. Um médico tem deveres, o arquiteto tem deveres, todos têm deveres das pessoas mais. Você tem o dever de saber fazer e de saber fazer da melhor forma. Fazer com esforço, exatamente. Mas isso está completamente abandonado na cultura brasileira. Então, o dever de estudar entra em todas as. Dever de saber, e o estudo é o meio do aprendizado, né? Ele está em todas as áreas. Enquanto isso não for remodelado, não tem sociedade que dê certo. Eu acredito que a Europa tem uma vantagem, por toda a degradação, vocês tiveram 1000 anos de trabalho monástico. Vocês tiveram durante 1000 anos um mosteiro espalhado pelo território inteiro. E o que é um monge? Monge é o sujeito que fica lá, acorda às 5 horas da manhã, tem uma disciplina terrível, tudo redondinho, trabalha nem um camelo, trabalha, reza, hora, Rotina. rotina, parcimônia, eles gastam pouco, não tem dinheiro, eles fazem voto de pobreza, não gastam nada e fazem tudo com calma e com excelência. Tanto é que muitas das atividades industriais surgiram dos mosteiros. Os mosteiros belgas fazem grandes cervejas até hoje, né? E várias outras coisas que vieram dos mosteiros. Isso se impregnou na cultura europeia. No Oriente também, não sei quanto que isso é presente na China e no Japão, tem os mosteiros zen budistas, não sei se é exatamente dos mosteiros, mas talvez do taoísmo, do confucionismo, da sua ética em relação à rotina e ao trabalho, mas isso se impregnou. E nas Américas isso é mais tênue e no Brasil isso é muito frágil. Então, infelizmente, nós não temos isso na nossa cultura, e isso não pode ser feito no governo, isso tem que ser feito de baixo para cima, da sociedade para cima, e antes da sociedade do indivíduo. E é o que eu estou fazendo. Então, o que eu percebi lá pelos meus 18, 19 anos, que a educação que o sistema de ensino tinha me dado era absolutamente insuficiente. E eu percebi, para realizar minhas vocações mais elevadas, eu percebi que o sistema educacional de ensino superior também não ia me dar essas respostas. Por isso que eu fui pulando de galho em galho e larguei 4 faculdades. E eu tinha essa... Mas eu preciso saber disso, eu preciso aprender isso, porque se eu não fizer isso, eu vou frustrar a minha vida, trair a minha vocação. Não é porque eu gosto de escrever, não é porque eu tenho, porque eu sei que se eu chegar aos 70 anos e não tiver me tornado um escritor muito bom, que Deus me deu os talentos para ser, eu vou ter jogado a minha vida fora. Então, percebendo de forma difusa mais ou menos isso, eu fui atrás da autoeducação. E acho que fui bem sucedido, acabei aprendendo um monte de idioma, acabei aprendendo um monte de coisa, e continuo aprendendo e ainda tenho um monte de habilidade que eu preciso desenvolver para fazer essas coisas funcionarem. Mas isso me deu uma energia, né? Me deu uma vontade. Partindo de mim, agora eu que me eduquei, agora eu posso educar 10. Esses 10 podem educar 100 e podem educar 1000, porque o processo se dá em círculos concêntricos. E você, como empresário, pegou uma dor, uma falta, algo que estava precisando na sociedade, que estava faltando na sociedade, e aí você estruturou a tua empresa em cima disso. Sim, mas aí é engraçado que tem dois aspectos. Eu tenho 2 selos culturais e eles respondem esse teu comentário, eles acrescentam algo interessante no teu comentário. O selo da editora da Nube, que é a Autoliteratura, ele tem finalidades culturais. Ele não tem finalidades comerciais. Ele me dá lucro, não me dá prejuízo, mas ele não dá tanto lucro porque ele não é orientado para uma dor mercadológica, para atender uma demanda exatamente. Uma demanda comercial. As pessoas querem isso, elas desejam isso por esse produto. Então elas precisam disso e não sabem. O país precisa, eu tenho o dever de dar isso. Então é uma lógica não mercadológica. Já o selo Caldex, sim. Esse é realmente orientado para o mercado. Eu peguei a dor, qual que é a dor das pessoas? Ah, eu quero escrever um livro, eu não sei por onde começar. Ah, eu comecei a escrever um livro e não sei como continuar. Aí tem o serviço de leitura crítica ou tem o serviço de mentoria. Ah, eu escrevi um livro, eu não sei como publicar. Ok, nós fazemos uma publicação para você. Nesse sim, 100% voltado para o mercado, atendendo uma dor, atendendo demandas específicas. Perfeito. Antes da gente continuar aqui, eu encomendei uns lanches para nós, para a gente comer depois da nossa entrevista. Eu vou deixar aí aqui em cima. Eles acabaram de trazer, tá quentinho. Não sei se tu conhece a Ferran Burger. Eu vi que abriu há pouco tempo, mas eu ainda não fui. Mas eu já passei na frente ali. Daqui ele veio para nós, lá da Ferran Burger de Timbó. Eles ficam lá no Pátio São Paulo.
É um lanche delicioso, carne de primeira qualidade, realmente é fantástico, tá? Não sei. Vou colocar aqui atrás. Depois da nossa entrevista, vamos degustar. Te garanto que é fantástico, Vou tá? provar, vou provar. E voltando sempre com essa parte de demanda, de dor da pessoa que procura a literatura. Você acha que hoje, por exemplo, Patrick, que nem eu te disse, sou uma pessoa que adora comprar livros, eu adoro ler, mas na minha realidade de hoje, com o tipo de trabalho, com as minhas aulas, com a cafeteria, eu praticamente não tenho quase tempo de parar realmente para ler. Muitas vezes aqui na cafeteria não tenho tempo para ter um livro comigo e tô na rua e às vezes eu tenho aqueles 10 minutos, não tenho tempo, não tenho capacidade de ter um livro comigo e acabei comprando um daqueles livrinhos digitais onde dentro tem vários livros, né? Para não fazer propaganda de marcas, né? Mas Não tem fazer várias do propaganda do Kindle, mercado. Não vamos fazer propaganda do Kindle, né? Mas depois que eu fiz essa compra, realmente eu comecei a ter a oportunidade de ler mais. Realmente ter a possibilidade Facilitou para você pela de ter lá portabilidade. dentro vários livros que às vezes eu tô com vontade de ler, mas se eu levar comigo esse livro, eu não vou ter a possibilidade de... às vezes eu não tô com vontade de ler isso, eu tô com vontade de ler alguma coisa mais descontraída, mais leve. Isso me facilitou muito e me incentivou na leitura, tanto que depois que eu comprei isso, realmente comecei a ler de verdade. Porém, não tirando o fato que ainda eu acho que você ter um livro real na mão é totalmente outra experiência, você poder Claro que é. ler. Mas você hoje atua somente em livros impressos ou você também atua nessa parte de livros digitais? Não, todos os livros que eu publico estão na Amazon, estão na plataforma Kindle e tem formato digital desde o começo. Acho que tem o mercado e-book, ele é crescente e nos Estados Unidos ele explodiu já há algum tempo, no Brasil menos. Na Europa acho que também menos do que nos Estados Unidos. Acho que o americano ele é mais novidadeiro, né? Ele é mais... Você acha que isso facilitou? Melhorou o mercado como um todo? Não sei Ou se melhorou, até porque eu não tenho muito padrão de comparação, porque eu entrei nisso em 2013, 14, foi justamente quando começou o Kindle, então eu não sei como era antes. então você já começou Eu com comecei, o primeiro essa livro já estrutura saiu em dois formatos, impresso e digital. Já saiu, o primeiro livro que eu lancei já era nesse mundo, então eu não sei como é que era antes, eu posso comparar. Eu acho que você fala de falta de tempo para ler, eu acredito. Você eu acredito, porque eu vejo você trabalha aqui e tal, eu sei que eu já tive café, eu sei que é puxado. Eu acredito, você tem filho pequeno e tudo mais, então tudo puxado. Mas eu acredito mesmo. Agora tem muito brasileiro, muita gente, nossa Brasil, gente que fala, não tem tempo para ler, mas pega o histórico do Instagram ali no celular. são 4 horas e horas por horas. dia, sabe? Horas e horas. Então para de curtir o quadro dos Escolhidos do seu Raimundo, o pessoal talvez lembre. Não me venha com churumelas, não vem com essa aí que é para furar. Tem muita gente que é conversa para dormir. E aí, de fato, o digital tem essas vantagens. Você falou, a portabilidade. Você tem lá uma biblioteca imensa à tua disposição, facinho, para você que tem pouco tempo, acessa ali, lê 10 minutos aqui, 15 minutos ali. E tem outro mercado que tem crescido, eu ainda não entrei nele, certo ceticismo, mas eu sei que eu vou ter que entrar, porque eu acho que está crescendo mesmo, que é o dos audiolivros, né? Inclusive, alguns dos livros que eu li foi por meio de audiolivro, realmente. Eu acho que o audiolivro tem seu valor e ele pode funcionar, mas não para tudo. Assim como o Kindle, livro digital. O livro digital funciona bem. A experiência de leitura no livro digital é igual à do livro? Não é e nunca será. Eu prefiro o livro. Mas ele tem suas vantagens. E agora, coisas que são insubstituíveis. Eu não consigo imaginar você vendo um livro de história da arte no Kindle. Eu quero ver um quadro do Caravaggio bem impresso num livro grande em detalhe. Um papel couché espetacular, que eu possa ver aquele Um quadro. detalhe. Eu quero ver eu estou estudando arquitetura, eu quero ver a planta arquitetônica grandona, do papel vegetal, talvez, dobradinha.
Eu estudo medicina, eu quero um livro tese de medicina com anatomia grandão também. Ou então os livros que eu vou usar de decoração. Eu não vou colocar um Kindle para decorar minha prateleira em casa. Até a própria imponência de você ter aquele livro grande com a capa completo, tudo faz total diferença. De você pegar um livro assim, por exemplo, agora eu tô aqui com o iPad e eu começar a ler aqui no meu iPad o meu livro e daí eu quero ver a Mona Lisa, quais foram os detalhes Aliás, durante pintados, essa conversa me ocorreu uma resposta à tua pergunta. Eu nem tinha percebido isso, agora que eu percebi. Um movimento no mercado uns 5 anos para cá. Como o Kindle tem a legibilidade fácil, os aspectos insubstituíveis do livro foram ressaltados no mercado. Tem tido muita edição de luxo. Capa dura, livros são não só para ler, mas para decorar. Livro para mesa. Esse é um movimento do mercado que isso é relativamente novo. Não era tão intenso até alguns anos atrás. que tende a incentivar as pessoas a comprar Sim, o por livro. que eu vou comprar o livro? O livro é 3, 4 vezes mais caro que o digital, o impresso. Ah, não, mas isso aqui tá muito bonito. Olha essa capa. Aquele box com vários livros. Olha essa coleção. Isso aqui tá muito bonito. Eu quero ter em casa. Eu conheço gente, inclusive, que já leu, por exemplo, vamos pegar o exemplo de os livros do Harry Potter. Sim. Leu todos os livros em formato digital, mas entrou na livraria, viu aquele box completo com cada livro e aí foi lá e comprou. O mercado ele tenta hoje como Teve essa transformação. Tem clubes do livro muito bem sucedidos, que são aqueles clubes de assinatura. Você paga uma mensalidade e recebe um livro por mês, dá 12 por ano. Tem alguns muito bem sucedidos. Tem livros, tem alguns aí com. Tem um do Rio Grande do Sul que eu sei que tem 16 mil assinantes, tem outro que tem 80 mil assinantes. Então, mas são edições de luxo. Além de você receber um livro, tem 2 aspectos interessantes do Clube do Livro. Primeiro, que você vai receber um livro que é surpresa. Todo mês fica aquilo ali. Qual livro eles vão me mandar receber? Então, tem essa expectativa que é uma brincadeira legal. Você assina lá, você não sabe o que vai. E são sempre livros de alta qualidade. São livros de alta qualidade dentro de um nicho, por exemplo. Tem um livro católico, é sobre história, ou é sobre negócio, ou é sobre economia, ou é sobre literatura. Você tem esses clubes do livro, são definidos por nichos, né? De interesse. E sempre vai vir um livro dentro daquele nicho, um livro que é surpresa, e um livro muito bonito. Esses clubes mandam em caixas bonitas, edição de capa dura, bonita, com uma carta personalizada. Às vezes vem com brindes juntos relacionados ao livro. Então tem esse mercado não é pequeno, né? Eu falei, teve um aí que eu soube que tinha 80 mil assinantes. É bastante. Você hoje lê muitos livros? Eu leio uns 80 a 100 por ano. Faz uns 20 anos isso. E você faz uso desses livros digitais? Por exemplo, você tem um Kindle? Olha, só pego o livro digital para pegar alguma coisa que eu sei que é muito descartável, que é para alguma pesquisa de algum assunto que eu sei que não vale a pena comprar. Principalmente estrangeiro. Ah, um livro sobre, eu quero saber uma determinada coisa sobre a história do Sri Lanka, e tem um livro sobre a história do Sri Lanka lá no Kindle, e eu só quero ler 2 capítulos desse livro. Aí eu vou lá no Kindle, nem pago, porque eu faço aquela assinatura lá, mensal, que é o Kindle Unlimited, tem acesso, eu dou uma olhada lá, vejo aquele capítulo que eu preciso e pronto. Mas para ler mesmo, não. Não mesmo. Isso aí serei o... Você gosta de comprar Serei o o teu Quinto livro? no Gran Torino lá, serei o dinossauro até o fim. Você gosta de comprar o teu livro? Você tem uma rotina, um ritual que você faz quando lê teus livros? Olha, a minha rotina de leitura, ela segue um método chamado método Ruffin. É nada. Eu leio, você deixa eu ler aqui no café, volta e meia, na hora do almoço, pedindo no intervalo, a gente falando. Isso é uma coisa que, como eu leio desde pequeno, eu aprendi a fazer abstração do ambiente e consigo me concentrar, não em todas as coisas, é que entra o Kindle também. Tem coisas que têm que ser lidas num ambiente propício. Por exemplo, você não vai ler Aristóteles, não vai ler filosofia, não vai ler Immanuel Kant, não vai ler um livro técnico de engenharia num restaurante. Você precisa lá do teu ambiente silencioso. Aí eu tenho minha biblioteca. Anotações. Você anota muito? Só se for algo que eu for usar para algum fim, para algum texto, alguma coisa que eu vá produzir. Você costuma ler novamente o mesmo livro mais de uma vez? Deveria fazer isso, mas aí tem tanta coisa para ler que eu não tenho feito. Eu leio trechos, faço releitura de trechos. Aliás, um dos conceitos de clássico, né, o Italo Calvino, que é escritor italiano, falava que o clássico são aqueles livros que você relê, né?
Um dos conselhos do clássico é isso aí, que você vai reler a vida inteira. Um Dante Alighieri, você vai reler a vida. Não cansa, né? Il mezzo del cammino di nostra vita, Mi ritrovai a nossa treva oscura, e la via diritta è smarrita. Ah, quanto a dir qual era e cosa dura, essa selva selvaggio e aspra e forte, che nel pensiero rinnova la paura. Essa não é. Isso daqui a gente aprendia na Vocês aprendem no escola, colégio. Itália. O brasileiro tinha que aprender as armas e os varões assinalados que da ocidental praia lusitana, por mares nunca antes navegados, foram mais além que a Taprobana, que é o nosso épico, que é o nosso grande poeta da língua portuguesa, que é o Camões. Ensinam isso no colégio brasileiro? Não. Você tem uma vantagem, você aprendeu Dante Alighieri, ele fazia análise gramatical, Na Itália a gente fazia texto, tudo. e todos os italianos passam por isso. O brasileiro não passa por isso com o mesmo idioma. Esse aí você já tem um gap muito grande. Então, para ler determinadas, a releitura, que é o assunto, né? Releitura de clássicos, é interessante. Poema é mais fácil de reler, poemas eu releio. Agora, daquele poema do Manuel Bandeira. Aí eu vou lá e releio. Nas escolas na Itália, eles falam muito sobre poesias e a gente lê e estuda como foi estruturada aquela poesia, quais são as referências, o que o autor queria dizer. Isso é o ensino clássico. Esse é o ensino clássico que E é feito até hoje. foi varrido das escolas brasileiras, sendo substituído por técnicas supostamente científicas e modernas, por novidades que foram desastrosas. Você tinha métodos de ensino que são dados desde o tempo da República Romana, gente, tem 2000 anos. Não vamos reinventar a roda. Eu vi uma entrevista do Berlusconi uma vez falando que os CEOs italianos se davam muito bem porque tinham formação clássica no liceu. Tinha essa formação humanística muito sólida e eram pessoas que depois estavam bem profissionalmente e de nível internacional. É educação clássica, é isso que o Brasil precisa retomar, urgente. Você não tem futuro, mas vai ter futuro porque isso aí vai ser retomado. Só que um futuro, talvez eu não sei. Ensinos técnicos, eu escuto Muito foco no ensino técnico, mas o ensino técnico tem que ter essa base humanística na infância. O técnico, sem domínio do idioma, ele é um selvagem. Ele é um macaco com metralhadora. Você tem que ter um engenheiro que sabe Shakespeare. Aí a coisa funciona. O engenheiro que só sabe fazer conta não funciona. E deixa eu te perguntar, voltando a falar da Danúbio, qual foi o livro mais vendido da Danúbio? Foi um livro de política, o assunto que eu não publico mais, mas foi o livro que mais vendeu. É um livro chamado Livro Negros da Nova Esquerda, de dois escritores argentinos, Agustín Laje e Nicolás Marx. Esse livro foi lançado em 2018 e vendeu bastante mesmo. Agora você não publica mais esse tipo de... E não, porque quando eu comecei a publicar vários livros, comecei a dar lucro, né? O primeiro livro que eu publiquei foi um livro de literatura. Mas duas coisas. Primeiro, eu não sabia que eu ia publicar só literatura. Eu não tinha fechado assim, um negócio redondinho nisso. Então eu percebi que tinha tanta coisa para publicar. Você vê que o mercado editorial em outras línguas é tão pujante, tem tanta coisa interessante, tanta novidade, e eu ficava até meio perdido, querendo, vou trazer isso aqui, vou traduzir isso aqui, que é bom negócio. E acabei traduzindo livros assim, que eu conjugava o interesse cultural, de qualidade do livro, com o mercado. Então eu publiquei pelo menos uma meia dúzia de títulos que eram realmente voltados para a venda. Teve um livro que eu lancei de um autor italiano, chamado Vírus e Leviatã, do Aldo Maria Vadi, um jornalista italiano. Ele trabalhava na RAI, ele era vaticanista, ele cobria o João Paulo II. Todas as viagens internacionais do João Paulo II, ele ficou 20 anos viajando com o Papa. E ele escreveu um livro chamado Vírus e Leviatã durante a pandemia. Quando começou ali a crise bem terrível no começo, ali em Milão e no norte da Itália, aquela semana que morreram 400 pessoas, ele começou a fazer um diário daquilo, e ele publicou aquele livro, a toca de caixa, o livro saiu em 2020 mesmo, eu consegui publicar em 2021, eu que fiz a tradução, um livro curto, fiz a tradução correndo, para não perder o timing, e vendeu bem, que era uma crítica às medidas autoritárias que estavam sendo tomadas na Itália e no mundo inteiro, dizendo, não é por causa de uma doença que nós podemos jogar a democracia liberal e o sistema republicano fora. E esse é um livro que eu percebi que era de oportunidade, que era um livro importante, bom, e eu publiquei justamente porque tinha essa importância, mas também porque era bom negócio, também foi um livro que vendeu muito bem. Hoje você acha que você tendo esse segundo selo, onde você tem realmente um lucro, você consegue focar mais na Danúbio, naqueles livros que tem esse impacto cultural? Aí você já pegou no modelo de negócio, é isso mesmo. A Caldex é a vaca leiteira, a Danúbio é o do coração aqui. E
Vamos falar um pouco de futuro. Você tem projetos? Você, na verdade, chegou a dar um pequeno Demais, spoiler no projetos comecinho, né? demais até para pouca pessoa fazer, no caso eu. Tenho muitos projetos, muito mesmo. Tem alguma coisa que você pode adiantar ou é tudo Sim, já dá para adiantar, segredo? dá para adiantar que em comecinho do ano eu vou lançar o primeiro prêmio da Nuvem de Literatura. Vai ser aberto para quem escreve conto e romance e a premiação vai ser publicada pela Danúbio, o que dá visibilidade e prestígio sendo um selo cult, né? Então vai ter uma taxa de inscrição, vai ter uma página de inscrição, as pessoas vão poder submeter os seus textos, vai ter lá o regulamento, as regrinhas do concurso e quem for contemplado vai ter um júri, tudo certinho, e quem for contemplado vai ganhar a publicação, ser um volume de conto ou de romance, vai se tornar um escritor da Danúbio. Mas esse não é só esse plano, É um dos. é um dos planos. Além disso, eu vou fazer uma plataforma digital de formação de escritores. Então temos essas informações em primeira mão, ninguém sabe disso. Isso aí não está muito bem divulgado, mas vou fazer uma plataforma digital de formação de escritores, eu vou dar mais detalhes, não tem data isso. E uma revista literária, uma revista cultural, ao estilo da New Criterion, que é americana, com a New York Review, a Paris Review, algo assim. Fazer uma revista literária, que seja uma revista impressa mesmo, grandona, aquelas grandonas bonitas. Mas eu preciso dos recursos e talvez essas outras iniciativas façam com que eu tenha os recursos para fazer a revista literária. Então tem bastante coisa para fazer. Nos próximos anos eu vou precisar de uma equipe, eu estou buscando uma equipe. Projeto hoje, então, é o que não falta para você. Não, tem vários Projetos para ocupar os com próximos anos. 44 anos, tem coisa para fazer até os 50, tranquilamente, e mais. E vou te fazer uma pergunta que eu Aí meus livros, né? Estou escrevendo um Seus terceiro livros. livro. Estou escrevendo um terceiro livro, estou com ideia para um quarto, estou com os contos rascunhados. Fora esse tem os meus livros aí. E é uma pergunta que eu fiz também na entrevista anterior pro Tony, que é, se você hoje tivesse uma máquina do tempo, você pudesse voltar e pegar o Diogo lá no comecinho, quando você tinha acabado de abrir a tua cafeteria, a sua livraria, tem algo que você gostaria de dizer pro Diogo daquela época? Sim, acelera. Comecei muito lento. Perdi tempo. Deu muito Ter feito tempo mais, nisso. ter feito mais. Por até por questão de amadurecimento. Perdi muito tempo. Vai dar Ou certo, que vai continua ver se der. Se eu trabalhar adiante, ter trabalhado mais cedo. Aí eu podia estar trabalhando menos agora. Talvez, Se tivesse estou trabalhando em outro né, patamar. É isso aí, eu acho que eu perdi tempo. Esse é me arrependo. E que eu te disse, eu sou uma pessoa que não lê realmente porque eu não tenho tempo. A vida é corrida e às vezes é também por falta de estímulo, por falta de interesse, de uma rotina. Tem algum conselho que você poderia dar para as pessoas que estão assistindo hoje essa entrevista para incentivar elas, para dizer, não, faz de tal forma que você vai ver que vai fazer diferença na tua vida? A primeira coisa é ler aquilo que você quer aprender. O livro é um passatempo? Sim, o livro é um passatempo também. Mas se ele fosse só um passatempo, ou se ele for só um passatempo, ele vai concorrer com outros passatempos. Ele vai concorrer com o Brasileirão, com o NBA, com o Facebook. O Facebook nem usa mais, né? Com o Instagram, com o TikTok, com o Netflix, e com o passeio, com o boteco, com tudo mais. Com outros passatempos. Então, o livro é um passatempo entre muitos. Hoje em dia, o mundo não existe mais o tédio, né? O tédio sumiu do mundo. As pessoas... Na verdade, não dá nem tempo de ter elas não nos dias de porque hoje. elas estão hiperestimuladas, né? Rodando aquela maldita tela do celular. Escorre. Só vai. Isso mesmo. E encharcando de dopamina. Então não tem mais o tédio. E a atividade da leitura é a tal da dopamina longa. Como cozinhar com calma. Então Você lê e essa sensação continua, você fica lá pensando naquilo ele que tem você leu. esse componente, então, saciedade do cérebro, ele tem o componente do passatempo, mas acima de tudo, isso aqui é um veículo de transmissão de conhecimento, mesmo a literatura. Ah, é uma historinha inventada. Não, você tem as experiências sintetizadas de uma pessoa humana aqui do autor, os sentimentos, os pensamentos, as experiências por que ele passou na vida dele estão aqui sintetizadas e podem ser tuas, e você pode acessar um sujeito que viveu 300 anos, numa época que você não viveu, você tem como pegar aquela sabedoria para você, a mesma literatura, o poema e tudo mais. Então, a primeira coisa é
sabe que o livro não é só um passatempo, o livro é um instrumento de conhecimento e é o instrumento de conhecimento por excelência, é o maior que tem, é o principal que tem, que existe. Então, sabendo disso, escolha aquilo que você tem muita vontade de saber, uma vontade mortal, que você precisa saber mesmo, e vai atrás. Se você tiver esse interesse, você vai realmente ler, não vai ter falta de motivação. Então tem que ter essa coisa assim, não leia porque disseram que você tem que ler aquele, ou porque é obrigação, não é porque isso aqui realmente me interessa. Eu quero saber, vou dar um exemplo, eu comprei 2 livros, 2 anos atrás, sobre OVNI, sobre UFO. Eu quero saber que merda é essa, quero entender o que tem por trás desse negócio, desse fenômeno. Devorei os 2 livros. Cheguei a algumas... Os livros não são conclusivos, são muito interessantes. Eles são um misto entre a hipótese que seriam PSYOPs, né? São operações psicológicas de governos, com treinamentos militares, ocultos, e também algum fenômeno espiritual, que antigamente aquilo que chamavam de fadas, duendes, gnomos, hoje em dia chamam-se de ETs, etc. e tal. Então seriam coisas interdimensionais, são as hipóteses do livro. Mas eu queria muito entender daquele treco ali, devorei outros assuntos, então, que às vezes me interessam, às vezes assuntos de geopolítica. Começou um fenômeno geopolítico, começou a guerra na Ucrânia. Eu passei uma semana lendo sobre aquela porcaria. Eu queria entender tudo que está acontecendo nesse treco. No caso era lendo online, né? Mas aquilo me interessava. As pessoas, infelizmente, elas estão viciadas em informação na internet. Então, eu quero aprender a sobre muito YouTube. Sim, você vai achar uma informação muito abreviada no YouTube. Mas você... E muitas vezes também manipulada ou subjetiva, porque na internet a gente vai lá e tem a opinião daquela tal pessoa que gravou um vídeo e deu a opinião. Às vezes fica às vezes a pessoa gravou o vídeo, agora like mesmo. Um livro não, um livro é uma pessoa que realmente pegou um tempo para sentar, estudar. No mínimo teve esse escrever. Teve alguns meses para isso já a gabarita para dar uma opinião melhor. Eu acho que as opiniões valem o quanto pesam. Quanto varia a opinião que eu tenho sobre esse assunto? Se eu li tudo isso aqui sobre gastronomia belga, minha opinião sobre a culinária belga vale tudo isso aqui. Se eu vi um vídeo no YouTube sobre gastronomia belga, minha opinião vale 15 segundos de vídeo. 15 segundos de vídeo, Então, a profundidade de aprendizado é aqui, isso aqui é substituir. Então, basicamente, procura ler o que realmente... Você vê que os grandes empresários americanos, até os bilionários, esses caras leem pra burro. Eles vivem divulgando listas de leitura do Bill Gates, do Elon Musk, então esses caras leem 70, 80 livros fácil. Procure ler o que realmente... Fora conferências, fora você quer saber, né? Fora audiolivro, fora um monte de coisa. Mas o principal é assim, eu quero saber isso aqui. Aí você não vai ter preguiça de ler. Vai ter, pelo contrário, vai mergulhar no negócio. Beleza, então. É isso? Foi ótimo te ter aqui. Foi literalmente uma enxurrada de informações, de conhecimento. Quem sabe a gente se encontre novamente mais pra frente, no ano que vem, para saber como tá indo todos esses projetos que você tem, ter o ponto de onde você chegou, né? E muito obrigado realmente, foi muito bom. E agora acho que chegou na hora da gente lanchar também. Realmente, muito obrigado por ter vindo, tá? Obrigado, eu que agradeço a presença, eu quero o convite. Obrigado mesmo. Muito obrigado. E eu quero deixar para o pessoal que está assistindo, eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando. E quem sabe comentem aqui embaixo nos comentários os nomes das pessoas que vocês gostariam de ver nas próximas entrevistas. Então aqui é o Patrick do Café com o Italiano, o Diogo, e até o próximo vídeo.